Saindo do sítio da Missão Rama. Eu chamei essa missão porque toda vez que eu viajo para fazer alguma coisa relacionada a Everland, eu coloco um nome. Por exemplo, quando eu fui para Tamera, em Portugal, eu chamei de Missão Avião Noturno para Lisboa. em alusão ao filme Trem Noturno para Lisboa, que é... tem que fechar lá. Aí eu vou te contando. O filme Trem Noturno para Lisboa é justamente o que eu falei lá na palestra, que é a história de um cara que vai para Portugal, ele sai da Suíça, pega o trem para Lisboa e lá ele vai descobrindo tudo sobre essa revolução dos escravos, né, que aconteceu. Que é aquela mesma história que o Chico Buarque fala quando ele canta aquela música sobre a revolução dos escravos, que ele fala: foi bonita a festa, pá, estou contente, ainda guardo renitente esse cravo para mim. Essa música se refere a essa revolução. Eu não sabia, tem muita coisa que eu estou descobrindo do Chico Buarque, e eu não era muito fã dele, não. Ainda não tenho uma opinião a respeito, mas tem muita coisa que ele contribuiu, né, cara? Porque teve uma situação em Portugal muito parecida com a que aconteceu aqui, né? Que as pessoas foram torturadas e presas e mortas, os revolucionários, né? Porque por trás sempre tá a mesma turma. Por trás de toda essa... A Revolução do Brasil da época, o golpe militar do Brasil, foi financiado e estrategiado pelas mesmas pessoas que estão agora também fazendo o golpe contra Dilma. E o que você acha? Com o mesmo objetivo. E essa história eu fiquei meio um pouco surpreso. A política é do meu interesse, mas eu não tenho conhecimento. Então eu evito ficar falando, defendendo um lado ou outro, fico mais... pensando dentro de mim mesmo, porque eu não tenho embasamento, não tenho conhecimento. Não tem como ligar os pontos. Então eu me interessa, mas eu não propago. Entendi. Para não propagar a coisa. Isso aí já é uma grande coisa, porque a maioria das pessoas embarca na história e é usada como massa de manobra, né? Exatamente. O que eu fico com o pé atrás é duas. Eles estão sendo manipulados, né? Grosseiramente. Foi duas coisas que me. De contraponto. Intimamente eu penso que tem muita coisa errada no governo do PT, certo? Eu vi até com bons olhos essa questão. Eu fiquei até torcendo para encontrar alguma coisa realmente contra o Lula para poder chancelar essa ideia, entendeu? Mas eu achei muito estranho a Globo querer tanto tirar a Dilma, querer promover nessas histórias, tudo isso contra o PT. Então tem duas coisas de lados opostos aí. A Globo que não bate. Mas a Globo tá querendo isso? Não, tem coisa errada nesse negócio. Aí eu me retraí e fiquei deixando o pessoal comentar sem dar minha opinião, porque, né? Mas o que você tem que você pode me falar a respeito disso? O plano, que assim, o governo, apesar de todos os erros do PT, mas eles não deixaram de fazer algumas coisas que melhoraram a equidade social, né? A distribuição de renda no Brasil. E isso é uma coisa contrária aos interesses da elite, que o que eles querem é diminuir mais ainda, acabar totalmente com qualquer tipo de benefício social e reduzir os direitos e retornar a uma condição medieval praticamente, né? Porque a elite monarquista do mundo, ela nunca perdeu o poder, mesmo depois que as repúblicas aconteceram, elas continuaram mandando por trás. Quem manda hoje, só uma maquiagem. Por exemplo, a Shell, a companhia de petróleo Shell, ela pertence à Rainha Vitória da Holanda. A British Petroleum praticamente pertence à Rainha Elizabeth. E por aí vai, né? Os Rothschild, que é a família que se tornou dona da Inglaterra praticamente desde a época que teve a guerra com a França, né? Quando
os emissários do Rothschild chegaram dizendo que a Inglaterra estava ganhando a guerra, ele foi para a Bolsa de Valores e falou que a Inglaterra estava perdendo a guerra. Aí o preço das companhias principais caíram. Aí foi legal. Ele comprou tudo, ele virou dono da Inglaterra. Hoje a família Rothschild tem 500 trilhões de dólares de patrimônio. Mais do que a maioria dos países tem. Eles que controlam tudo. E eles que também, portanto, estão por trás desse golpe aí que está acontecendo no Brasil. É que uma mulher que foi eleita pelo povo está sendo tirada do poder por pessoas que são muito mais criminosas do que ela, alegando que é por causa desses crimes. Tipo, o cara roubou R$1 milhão e está prendendo uma pessoa que roubou R$10. Dizendo, você é ladrão. Tudo bem que assim, não é, igual você falou, tudo bem que realmente tem muito podre ali. Mas por enquanto tá melhor essa situação do que uma pior. Você pode pensar na situação como se fosse duas facções criminosas disputando o mesmo território de venda de drogas, por exemplo. E dizendo, aqueles caras ali vendem droga. Vamos prender eles. Pra diminuir a concorrência, porque eu também vendo. Cara, eu acho que a gente vai lutar muito para os nossos netos ter algum benefício. Eu acho que nem meus filhos vão ter. E assim, o que o PT fez, ou o Odebrecht fez, é coisa corriqueira na política, né? Eles têm que desviar dinheiro, porque o dinheiro para financiar a política tem que vir de algum lugar, porque quem ganha é quem tem mais dinheiro, não adianta. É quem paga mais cabo eleitoral. E o que eles fizeram foi o que todo mundo faz. Não estou defendendo eles, mas os outros também fazem. Não é novidade. Mas só estão acusando a eles. Então, não é uma coisa que é novidade, não é uma coisa que é inédita. Exato. E esse pessoal, eles trabalham assim, por exemplo, como eles assassinaram o Gaddafi na Líbia. A OTAN bombardeou o povo líbio e falou pelo Facebook que tinha sido o Gaddafi que bombardeou. Então vamos matar o Gaddafi agora. Mataram o Gaddafi e tomaram a Líbia pra eles. Mesma coisa Saddam Hussein. Mesma coisa que queriam fazer na Síria. Eles chegam, por exemplo, o Obama liga pros terroristas e manda os caras atacarem ao comando dele lá no Charlie Hebdo. Atacaram lá, mataram todo mundo, aí liga no outro dia pro presidente, vamos invadir a Síria, porque foi a Síria que atacou aí, o Charlie Hebdo. Foram eles mesmos. Chama-se falsa bandeira, crime, atentado de falsa bandeira. Atentado de falsa bandeira? Foi assim que começou a guerra do Vietnã, foi assim que o Brasil entrou na guerra. Os Estados Unidos afundaram os navios brasileiros e disseram que foram os alemães. Então vamos entrar na guerra contra a Alemanha. Tudo é desse jeito que funciona. O episódio do Rio Centro, não sei se você lembra, né? Que o exército brasileiro, manipulado pelos americanos, pegou 2 soldados e mandou levar uma bomba para explodir lá no Rio Centro, que era o local onde estava tendo a reunião dos trabalhadores no dia 1º de maio. E iam colocar a culpa nos comunistas. Aquela bomba. Só que a bomba explodiu no colo dos militares, né? Antes deles chegarem lá. Eles só trabalham dessa forma. Eu acho que eu tô confundindo com outro episódio. Teve um outro que a bomba não explodiu? Eu não tô lembrado. Essa bomba explodiu, mas ela explodiu no colo, matou os 2 militares. Mas não atingiu o objetivo, que era explodir lá dentro do estádio. E com isso descobriram que quem tinha realmente detonado a bomba foi a direita e não a esquerda. Então, mesma coisa, a invasão do Afeganistão depois das Torres Gêmeas. O Talibã tinha estado no Pentágono 8 meses antes, a convite dos Estados Unidos, que queriam fazer um oleoduto ligando uma ponta a outra do Afeganistão para distribuir o gás. E aí o Talibã recusou, eles falaram, então a gente vai bombardear vocês. Aí eles mesmos patrocinaram o atentado na Torre Gêmeas, né, que também era uma coisa que foi feita para esconder que o ouro da China tinha sido levado da China antes da Guerra da Manchúria e trocado por títulos de tesouro. E a China entrou na Corte Internacional de Haia para pedir o ouro de volta, os americanos concordaram em dar. Aí explodiram a Torre Gêmeas e disseram que o ouro estava embaixo. Acho que é do outro lado. O caminho, né? Então, o que aconteceu? Disseram que tinha sido Osama Bin Laden e invadiram o Afeganistão. A logística já estava toda pronta para a invasão.
E tinha 13 generais do Pentágono que não concordavam com a invasão, foram convidados para uma reunião numa sala do Pentágono, aí misteriosamente caiu um avião lá, matou todo mundo, que nunca foi encontrado um pedaço do avião. Depois, na verdade, se descobriu que foi um míssil. E agora também, como que você explica que o primeiro avião que decolou do aeroporto, Eu sempre confundo. num certo horário, né, vamos dizer 8 da manhã, não lembro exatamente, meia hora depois, Eu sempre confundo. é melhor deixar vocês concentrarem no caminho, depois eu te falo isso. Não, eu sempre confundo aquilo, cara. Eu acho que é pra cá. Vamos ver. Isso aqui na frente eu vou levar. Pra lá mesmo. Sim. O avião decolou, né? Foi sequestrado, atingiu a primeira torre. 26 minutos depois, o segundo avião colidiu com a segunda torre. 26 minutos. Ah, tá. E por que isso? Se a base aérea de Andrews está a 3 minutos de voo de Nova York, por que não decolaram caças para interceptar o segundo? Entendi. A única forma de esses aviões não decolarem era se tivesse ordem expressa do vice-presidente, o Dick Cheney, que era também o dono da fábrica de Tomahawk. Que eles não deram ordem. Se tivesse uma situação de guerra normal, tinha tido corte marcial para pegar esses caras que não deram a ordem dos caças fazerem um procedimento padrão de patrulhamento aéreo. Então é porque houve ordens expressas do Dick Cheney para que eles não decolassem, senão o próprio ministro da aeronáutica cairia. Nunca houve julgamento, nunca foi mencionado esse fato. Eu acho que é pra lá, né? Não é pra cá? É no outro caminho mesmo. Toda Aqui. Acho que aqui a gente tá dentro de uma propriedade, né? Toda Foi a vida, aquele trecho ali. te confundo. É porque eu tenho que fazer engenharia reversa, né? Aí toda a vida aquele trecho me confunde. Então é tudo desse jeito, né? Os caras estão por trás de cada um desses acontecimentos políticos. Realmente a gente é massa de manobra. Então o primeiro Só ponto. tem um ditado que fala assim, sobre teoria de conspiração, né? Isso. É, A conspiração realmente existe. isso. Eles falam teoria da conspiração para dizer que a gente é tudo paranoico, que não tem nenhuma conspiração e que a gente está imaginando coisas. Não é. É fato mesmo. Eles falam assim, quem acredita que não existe conspiração são os desinformados e os próprios conspiradores. Os conspiradores, é evidente. Não é? Eles têm que alimentar Exatamente. o sistema. A contra-informação é errada. Você viu o discurso que Kennedy fez um dia antes de morrer, denunciando as sociedades secretas? Como é que é? Você já teve acesso ao Não. discurso que Kennedy, eu vou te mandar. E aí no dia seguinte foi assassinado. Tem um filme com o Kevin Costner chamado A Pergunta que Não Quer Calar, que mostra como é que tá tudo errado nas conclusões do inquérito da morte de Kennedy. Ah, é? É. Ah, a gente vai ficar assombrado quando a gente ter consciência dessas coisas. Fica mesmo. Mas é necessário tomar conhecimento dessas coisas, porque aí a gente sabe de onde é que vem o perigo. É a mesma coisa de você estar de noite deitado na cama e ouvir um barulho provocado por um ladrão, aí você pensa assim, não, eu prefiro acreditar que esse barulho foi o vento que fez. Aí continua dormindo, quando o ladrão já está com a arma na sua cabeça, você não tem mais nada que você possa fazer. Se você tivesse verificado, não, talvez seja Você melhor tá indo olhar. embora. Mas aí tinha como escapar. Por isso é que é perigoso preferir acreditar, é melhor saber a verdade. É igual aquele jogo chinês de bolinha, um monte de bolinha branca e bolinha preta, como se fosse um xadrez. Só que ele é chinês. Acho que é Go o nome. Eu não lembro, mas eu já vi esse brinquedo. Eu não sei jogar, mas eu sei que a estratégia é cercar o inimigo com o mínimo de peça possível, o mínimo de movimento possível. É tipo assim, é ganhar uma
guerra sem dar um tiro. Então você cerca a própria pessoa, os próprios inimigos dão conta. Esses caras, eles têm tido extrema liberdade de ação porque ninguém sabe o que eles estão agindo. Então o primeiro passo é... eficiente. O primeiro passo é as pessoas saberem. A hora que souberem, acabou 90% da força deles. E são extremamente eficientes, porque é difícil você fazer alguém abrir o olho. Muito difícil, muito. São milhares de pessoas que já estão fazendo isso. A resistência já é hoje um movimento grande. Mas ainda assim a grande maioria pensa que são tudo... Tá vendo essa estrada ali? Sim. Eu confundo essa encruzilhada com aquela. A outra. Você sabe que um eu entro. Mas é difícil mesmo esse caminho. Eu tô filmando inclusive também para me aprender a entrar e sair dele quando for necessário. Aquele mapinha que eu te mandei, foi até eu que desenhei. Ele é bem preciso. Se seguir ele direitinho. Tá. Mas então, voltando ao assunto da Revolução dos Cravos, aí teve essa revolução e foi nesse filme que foi cunhada essa frase, né? O filme, como é que é o nome do filme? Revolução? Trem Noturno para Lisboa. E lá que eles falaram isso. Quando a revolução é um fato, quando a ditadura é um fato, a revolução é um dever. Aí que eu transformei isso em quando a ditadura global é um fato, a revolução é um dever, mas não de armas, assim, de consciência. Aí eu termino essa frase falando, Inshallah, que a paz prevaleça no mundo. Queira Deus, mas em árabe. Aí eu fiz essa missão avião noturno para Lisboa, que eu peguei o avião da TAP, que faz Brasília-Lisboa, chega lá às 6 da manhã. Aí fui pra Tamera. Aí filmei a estrada lá. Aí quando eu saí de Tamera, eu fui pra Abu Dhabi e chamei essa missão de As 1001 Noites em um Único Instante. Que é uma referência ao conceito de Tinen Sanzen do budismo, que é os 3.000 mundos em um único instante. Que fala que quando a pessoa está em meditação, todas as percepções se unem numa só. Era baseado nessa ideia. Você ficou quanto tempo no budismo? Eu fiquei 5 ou 6 anos, mais ou menos. Provavelmente você ainda tem os preceitos budistas, né? Eu comecei a frequentar a comunidade budista no Tirem de Brasília porque a minha comunidade do Osho se dispersou. Aí eu não tinha onde praticar e fui pra lá, mas eu sempre gostei mais do Osho. Continuo me considerando discípulo do Osho. Hoje em dia eu frequento até qualquer igreja, eu entro porque é um lugar onde se pode compartilhar energia. Entendi. Mas o que eu gosto mesmo é de meditação. Assim, igual essas que a gente fez aí. A melhor forma, muito maravilhoso. Eu tô nessa reconexão aí com a espiritualidade já tem um tempinho. Tem uns 10 anos que eu estudo espiritismo, que me ajudou bastante sobre algumas questões. Mas agora eu tô me ligando um pouco mais com a questão, com essa coisa, com a parte boa do oriental, né? Sim. Que o oriental não é mais como a gente imagina, como era antes, né? Tem muita coisa que se perdeu já. O Oriente está se ocidentalizando e o Ocidente está se orientalizando. Aí tem muita coisa que eu acho. Se modernizou lá e ficou igual aqui. Mas então, aí eu não podia chamar essa missão de Missão Rama porque já é o nome. Aí eu chamei de Missão Conexão Rama. Missão Conexão Rama. Tudo isso foi pra falar isso. Qual o nome que eu tava dando? Conexão Rama. Esse rama de vocês é o mesmo rama da Índia? Esse rama nosso do Ramayana? Não. Eu posso estar falando bobagem, mas até onde que eu já me passaram, não tem nada a ver com a rama da Índia, não. Tudo começou com esse Carlos Paz Bueno. Primeiro chamou Rama, depois por algum problema ele mudou para Amar, depois virou os Nesses, aí depois voltou Rama de novo. Só que na época dele a metodologia não era tão apoiada, não era tão
acompanhada de perto como é hoje, pelos facilitadores, né? Então o grupo ficava muito disperso e era muito grupo, era no planeta inteiro. Aí o problema é que às vezes você pode encontrar uma missão Rama lá em Portugal, ou lá na França, ou lá, que partiu desse início, mas que tomou outros rumos completamente diferentes da proposta original. Entendi. Por falta de acompanhamento. Essa aqui é a missão Rama do Brasil, né? Missão Rama do Brasil, que foi originada da experiência que o Carlos teve. Sim. Mas eu nunca ouvi falar de nada da Índia. Pode ser que essa vertente da Índia tenha alguma ligação por esse caminho que eu te falei, né? Mas diretamente não. Talvez ele tenha se chamado Rama por causa que eu acho que o Ramayana é uma história de mais de 5.000 anos. Aí o nome também, Rama, no Oriente, lá eu acho que deve ter muita palavra parecida, né? Pode ser só uma coincidência de som, mas com significado diferente. Tem uma passagem que eles falam que o nome Rama é porque, não sei se é porque ou se foi uma coincidência, mas os guias, né? Os guias que acompanham a gente fala que a gente entende o amor, a palavra amor de trás pra frente. Tá. Aí amar é o contrário de Rama. Amar é o contrário de trás pra frente. Faz sentido. Aí não sei se esse é um motivo para ter mudado de nome ou se foi uma coincidência de entendimento. Mas enfim, acho que essa missão Conexão Rama foi um sucesso, deu tudo certo. Como é que é? Acho que essa missão foi cumprida com sucesso, deu tudo certo. Não, o pessoal tem uma vontade muito grande de já trabalhar, já desenvolver alguma questão nesse sentido de ecovila, espaços, nem que seja a princípio um espaço de convivência a princípio, para depois se tornar um ecovila. Sim, deve começar assim mesmo. Mas tem uma preocupação, a gente tem uma preocupação muito grande com a formação das pessoas, porque entende que se não... O mais importante, o outro passo é a decorrência disso. Se a pessoa não compra a ideia e entende o que de fato isso representa, Vai dar fica problema. muito frágil. Infalivelmente dá problema, mas cedo ou mais tarde. Porque a pessoa tem que vir, absorver a ideia e aí ela ser, igual o Jacques disse, de fato um pivô e uma referência para as outras. Questão, quem nada sabe como é que passa para frente. Vai passar errado. Vai passar É aquela história do telefone sem fio, né? Ouve uma coisa, já fala outra, que fala outra, quando chegar no final já mandou tudo Aí completo. não tem nada a ver com o que começou, aí fica fora de controle. Que eu acho que isso que aconteceu com a primeira investida do Rama lá no Carlos. É muito sério, muito difícil. A gente que já está um pouco liberto, com a mente aberta para essas questões, é difícil pra gente. Imagina o pessoal que tá lá seguindo o plano. Seguindo a hipnose coletiva, né? Seguindo voz deles. Esse ônibus aí será que vai pra onde? Aquele ali eu acho que vai pra onde os meninos de São Paulo foram parar. Pra São José do Buriti. né? Verdade. Eu mandei pra eles um link, né? O link da entrada aqui do asfalto e quando acaba essa rodovia aqui, essa mais larga. Só que eu acho que... E a referência é São José do Buriti. Sim. Não sei o que eles arrumaram. Ou jogou no GPS São José do Buriti, que o GPS
lá na página do Everland. Depois você dá uma olhada lá e depois você dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu também vou colocar lá. Eu sei que de tudo que eu já vi, que eu sou muito curioso em relação a essas coisas, tanto que eu tenho que ficar me policiando, senão largo tudo o resto pra trás. A metodologia da missão RAM é muito libertadora, sabe? É muito. Não idolatria de ninguém, não idolatria de ninguém. Eu não tenho um guru. Quando eu cheguei lá, eu olhei uma foto na parede de um homem que tinha um olhar muito forte, né? E eu pensei, esse aqui que é o mestre do grupo. Aí alguém falou, não, esse aí é um padre. Eu falei, interessante, porque quando eu olhei pra ele eu senti uma coisa parecida com o que eu ouvi uma vez um relato de Ramakrishna. Uma vez que Ramakrishna entrou é outro que usa o nome Rama, né? É um mestre indiano que foi iluminado. Uma vez ele entrou na casa de um devoto dele e viu uma foto dele mesmo na parede. Aí ele se ajoelhou aos pés da foto. Aí alguém foi lá e Ramakrishna, que isso? Você se ajoelhando diante da sua própria foto? Isso pega mal, não faça isso não. Aí ele, aquele homem ali sou eu. Eu vi algo de tão divino nos olhos daquele homem que eu não pude evitar de me abaixar. Aquele homem, era ele mesmo. Chegando ao fim Ó, pessoal, para reconhecer quando quiserem vir aqui. Pronto, aí daqui pra frente eu vou parar de filmar porque já estamos na BR que vai pra Felixlândia. Aqui é BR 40.